Oi, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Confesso que fiquei com saudades de fazer uma aula de Yoga Blá, então estamos aqui. O que me motivou a fazer essa aula foi que ontem foi o Dia Internacional do Yoga. Não sei se vocês acompanharam aí nas minhas redes sociais ontem. Coloquei vários assuntos em pauta, em xeque ali, porque essa data foi institucionalizada há 6 anos apenas, dentro da ONU mesmo. E quem institucionalizou, o primeiro-ministro ou o presidente, Blue, não sei, lá da Índia, quem institucionalizou essa data é um cara de extremíssima direita, tanto quanto aqui no Brasil, tanto quanto nos Estados Unidos. Um cara que só olha para os interesses próprios, que tem em sua bagagem questões de mortes e matanças e mais matanças e guerras, e começando uma guerra nova, entre aspas, com China, a ponto de explodir região da Caxemira, que está ali que já sempre foi uma região de muitas guerras, está piorando porque ele não quer, dentro do hinduísmo são tantas religiões ali, ele só quer uma religião pertencente àquela nação, o restante não. Então os muçulmanos que moram ali estão em conflitos muito graves. Então está tendo muita reviravolta lá dentro, que não é tão notificado lá fora, né? Para a gente não chega muito. Mas eu comecei a olhar com mais atenção para esses pontos e fazer um paralelo extremo com o que está acontecendo aqui. Então, ontem para mim não foi um dia de comemoração, não foi um dia de colocar o yoga para fora, e sim o yoga para dentro. E que me motivou a fazer essa aula, a trazer essa aula. Então, tem essa questão do extremismo lá, essa institucionalização do Dia Internacional do Yoga foi para que essa imagem de que yoga é pacífico, yoga é bonitinho, é do bem, está sempre nos colocando naquela conduta física e moral. Para quê? Para apagar a imagem daquilo que eu sou, daquilo que eu fui, e para eu vender uma imagem de yoga assim. Só que yoga tem uma outra vertente, né? O yoga como um estudo, como uma filosofia, eles nos força a nos colocar em xeque e nos força a não abaixar a cabeça para algumas coisas, né? Na tomada de ação, na tomada de atitude interna, que isso reverbera no externo. Né? Então, eu fiz questão de não abaixar a cabeça para isso e, na verdade, estou fazendo questão de trazer essa informação aqui assim para vocês, que não é aquele yoga tão bonitinho, tão zen, né? Tão livre de estresse, muito pelo contrário, né? Por essa imagem ser vendida lá fora, quem vive do yoga, falo por mim, está sempre ali no equilíbrio, naquela corda bamba daquilo que é certo, que não é certo, da questão não da imagem, mas da representação disso ou não. Então, a gente está sempre ali naquela corda bamba, naquele equilíbrio, por ter também a consciência da ação. Então, trazer à luz, né, alguns assuntos nos libertam de uma ignorância, com certeza, e é exatamente essa questão da trazer à luz, remoção dessa ignorância, não filosófica, não fisiológica, mas necessária para a gente, tá? Então, só abrindo a aula com esse parênteses, não vou falar mais nada disso, estou brincando. Né, o assunto que eu queria trazer hoje é a questão do desejo, né? Dentro da nossa cultura, um pouco mais católica aqui no Brasil, vamos dizer assim, o desejo às vezes é visto até mesmo como um pecado, né? Quando a gente deseja algo, mas eu desejo aquilo, mas não posso falar para ninguém, porque, né, pode não soar tão legal e tal. Mas o que é esse desejo?
né? Qual que é essa abertura do nosso corpo para esse desejo? E aí a gente vai voar um pouquinho dentro lá da cosmologia, da origem do universo, para ver o que é esse desejo. Tá? Então, os desejos, eles são, na verdade, alguns recursos, né? A realização de sonhos, de ideias, de ideais que a gente tem. Onde, por exemplo, dentro da nossa prática de yoga, que o importante não é chegar naquela postura final, né? Lá naquela postura do escorpião, por exemplo, né? Que ela é tão tida como uma postura difícil, né? Então, não é chegar até ela, mas e o caminho que me leva a me colocar dentro daquela postura? As invertidas também têm essa questão. Cheguei, conquistei essa postura. Mas o que é essa conquista? E esse caminho que você levou até essa postura? Né? E aquele desejo, por exemplo, de uma casa nova, o desejo de um curso que a gente queira fazer, da onde brota esse desejo? Né? Qual que é a sua origem, mas o mais importante, qual que é o caminho que a gente trilha para a gente chegar até a realização desse desejo? Né? Quando a gente busca aquela ação que vem tanto do nosso coração mesmo, aquele desejo de alma, aquela vontade que reverbera e explode, aquilo não é peso, né? Não é sacrifício, não é uma jornada. Para algumas pessoas, quem olha de fora pode ver, por que está fazendo isso? Não faz sentido. Mas para você faz. Então, mergulha dentro desse desejo e vê esse caminho que você está trilhando, está buscando, está caminhando, e com a coragem de se colocar dentro desse caminho. Isso que é o mais especial dessa aula que a gente vai tratar e colocar hoje um pouquinho. Né? Então, vou fazer um convite aqui para a gente voltar um pouquinho lá atrás, na origem do universo, né? Onde eu vou começar com uma pequena frase. Eu fiz minha colinha aqui de novo, tá? Então, a gente começa lá atrás com uma pequena frase. Né? A vida começou quando o silêncio convidou a si mesmo para dançar. O que é tudo isso? A gente sabe que, vamos lá, a condição de Deus, o nome de Deus, aquele que muitas vezes a gente fala de Deus e coloca ele lá em cima, né, e lá fora. Mas esse Deus também está aqui dentro, lá no centro do meu universo. Porque o meu corpo reverbera tudo que existe lá fora, existe aqui dentro. Essa é a ideia, né, do yoga. É tudo que existe do yoga não dual, vamos dizer assim, tá? Que algumas linhas de yoga trazem o yoga como Deus está lá fora, eu sou só o meu corpo e um objeto para chegar até aquele ideal divino. E às vezes eu não vou chegar nesse ideal divino, nesse corpo, nessa condição, só quando desse corpo eu passar, e aí eu me liberto de todo o meu corpo, de toda a minha sujeira e vou chegar no meu ideal. Então, isso é uma visão muito distante de nós, porque nos coloca numa posição de eu não sou capaz de receber o amor, ou eu não sou capaz de ser divino porque eu tenho um corpo, meu corpo é sujo, meu corpo tem pecado, meu corpo tem desejos, e isso é sujo, e isso não merece um ser divino. Né? Um ser divino não tem intenções para os seus sentidos, né? Ele ignora os seus sentidos. Isso não é ser humano. Isso é um ser divino de fato. Nós estamos aqui encarnados nesses corpos, né? De sangue, de osso, de corpo, de pele. E esses corpos, sim, são divinos. A mesma poeirinha cósmica que criou os planetas, o Sol, a Terra, o Saturno e todas as outras galáxias,
essa mesma poeirinha cósmica criou a vida aqui na Terra. Então, quando essa poeirinha cansou, né, de ficar ali sozinha, chamou uma música e veio dançar. Essa é a ideia da origem do universo. Então, quando o ideal não está só lá fora, mas está aqui dentro de mim também. Então, tudo que reverbera lá fora, reverbera no micro. No macrocosmo, eu posso encontrar o meu microcosmo. Né? Então, eu posso encontrar um ser divino aqui dentro, e esse ser divino está cheio de, entre aspas, pecado, está cheio de desejos, está cheio de raiva e sensações e sentimentos sujos. Somos humanos. Esses sentimentos sujos nos fazem a ser quem nós somos e nos mostra a nossa intenção de vida. Tá? Então, vamos dizer assim, dentro da visão do tântrica, do yoga, tântrica, vamos lá, não muitas vezes comumente mencionado a palavra tantra como questões sexuais, pelo amor de Deus. Tradução da palavra tantra, textos. Tá? Então, textos de um yoga que nos mostra a questão divina, um ser divino como uma consciência divina. É a mesma consciência que eu tenho, a mesma consciência que você tem, a mesma consciência que um cachorro tem, a mesma consciência das plantas, das árvores, a consciência divina, a consciência de ser e vivenciar aquele objeto, vivenciar aquele corpo, vivenciar aquela emoção. Então, quando tem essa consciência, tem ali a luz, tem o brilho, tem a força. E com ela a potência. Mas só a potência não é nada. Então, só uma galáxia girando ali não é nada. Né? Porque ela precisa de uma outra galáxia girando ali para criar uma terceira. Ou para criar vida nessa galáxia, a outra precisa estar mais longe ou mais perto. Né? Então, essa manifestação, essa forma de vida, essa projeção de vida, essa projeção de som, né? Do grande silêncio veio a música nos convidar a dançar, né? E nos convidar a nós mesmos. Então, esse som, essa manifestação, esse corpo, essa matéria, essa projeção, né? Isso é o divino também. Tá? Então, são duas realidades, né? Shiva, como ali a consciência, a força, e Shakti como a forma, como a projeção, como o ideal, tá? Como a criação. Então, não só a ideia do criador e da criação, mas da consciência e a ação. A consciência e a manifestação. Tá? A gente, dentro do catolicismo, principalmente, a gente vê bem essa questão do criador e a criação. E a criação sempre olha para o criador como grande pai, como grande responsável. Mas aqui dentro dessa filosofia, a gente não olha assim. A gente olha nós mesmos como criadores e como responsáveis de nós mesmos, né? Como aquele projeto sendo projetado e sendo visualizado ao mesmo tempo, né? Aquela imagem da arte sendo feita e a arte sendo colocada naquele local, né? O sonho sendo sonhado e vivenciado e clarificado naquele momento, né? É meio abrangente demais, eu já vou aterrar aqui, tá bom? Ficou muito forte, fui muito além, né? Então, quando do macro veio ao micro, trouxe com eles os sonhos. E os sonhos a realidade.
né? Eu coloquei algumas vezes dos 3 estados, né, da nossa realidade, o acordado, dormindo e o dormindo sonhando, né? Então, quando a gente está ali sonhando, aquela experiência do sonho é uma experiência válida, é uma experiência vivenciada por nós mesmos, é uma experiência criada por nós mesmos. Às vezes essa criação não teve nada a ver, né? Um sonho que um monstro estava andando de bicicleta e me deu carona, sei lá, né? Então, mas foi vivenciado, aquele monstro foi vivenciado. Quem era aquele monstro, se não eu mesma? Quem era aquela bicicleta, se não eu mesma, querendo desbravar o mundo? Por isso que eu dei carona a mim mesmo junto daquele monstro, que é uma forma diferente de ser abordado como um monstro. Né? Monstro porque ele é só diferente do normal. Mas o que é o normal? Então, essa é a questão da gente olhar o nosso desejo. Fui aí lá longe para voltar novamente aqui dentro. O desejo, quando ele transborda, a gente geralmente fala do desejo, aquela questão, a gente sente muito no coração, né? Ai, queria tanto, não sei o quê, né? E vem aqui no coração. Esse desejo, essa força de criação, chama Icha Shakti. Né? O que é esse desejo de transbordar? Quando aquilo está tão intenso, mas tão intenso, né, gente, que a gente só deseja o transbordar aquele intenso, né? Quando a gente deseja alguma coisa com muita força, muita intensidade, não é aquele desejo fisiológico. Ah, eu queria tanto, sei lá, fazer mechas no cabelo. É bom, mas para ficar bonita, mas qual que é a sua intenção atrás das mechas do cabelo? Né? Qual que é aquele seu desejo mais intenso? Não é aquele desejo, eu quero um iPhone novo. Por que você quer esse iPhone novo? Qual que é a sua intenção de comunicar com o mundo? Qual que é a sua intenção de... Primeiro tem que ser um iPhone. Mostrar a quem? A si mesmo ou aos outros? Mostrar para si mesmo que você é capaz de ir comprar esse iPhone e pagar toda aquela grana por ter a novidade. Então, não é a questão do elemento do desejo, mas o que está por trás do desejo transbordando. E isso que é importante a gente olhar. E não olhar esse desejo com aquele olhar de pecado. Ai, o mundo está em essa pandemia aí e eu gastando tanto para comprar o meu iPhone. E aí? Se você está trabalhando, se tem dinheiro, se é de fato o que você quer, se esse seu desejo está transbordando, e aí? Faz dele o seu desejo. Transborda ele em ação. Né? Transborda esse desejo em uma criação. E quando a gente quer criar esse desejo, ele transborda dentro de nós mesmos, a gente vai buscar o quê? Um amor próprio, um amor em nós mesmos. Então, esse transbordar do nosso desejo, quando a gente consegue olhar lá no profundo do nosso desejo, a gente vê que é esse amor a nós mesmos. É o amor à nossa consciência, o amor à nossa divindade, ao nosso ser divino. É esse ser divino se transbordando, né, através dos seus desejos e da sua consciência, para se transformar no mais divino ser, no mais consciente e presente, porque é naquela presença que você está buscando a sua divindade. Lembra que Deus não está lá fora, está aí dentro. E é satisfazer aquele seu Deus. Né? É fácil a gente satisfazer, por exemplo, os nossos pais, aos desejos dos nossos pais. Mas e quando aqueles desejos dos nossos pais não fazem sentido com o nosso?
Quando que a gente sabe que os nossos pais, ai, minha família é de médico, eu tinha que ser médico, mas fiz a faculdade de medicina, mas ai, eu amo tanto a dança, eu queria tanto dançar, e o corpo ali pede por um baile, pede por uma dança, pede por um balé. Está escondendo o que de você? Por que que você não vai se sentir na plenitude da sua dança e sentir aquela dança como um ato divino para se esconder atrás de uma mesa ou de um diploma de médico, porque é o sonho da sua família. Então é muito fácil a gente buscar o sonho do outro, satisfazer o outro, do que satisfazer a nós mesmos. Só que a gente esquece que quando a gente satisfaz o nosso próprio desejo de transbordar, a gente está buscando essa divindade. Estamos presenteando a nossa essência, a nossa natureza, a nossa divindade, o nosso Shiva, o nosso Deus. Então, são 3 forças que partem através do nosso desejo. Primeiro, essa questão do transbordar, né? Aquele desejo que transborda. A outra força é a força do conhecimento, né? Já que eu tenho aquele desejo que está ali me transbordando, eu preciso ter o conhecimento daquilo que me faz sentido. Eu preciso transformar aquele desejo em conhecimento. Então, não é só a questão, eu tenho a dança para mim. Busca na dança aquele, né, aquela sua intenção, aquele conhecimento de se realizar como um ser divino dentro da dança. É esse conhecimento, não é o conhecimento dos passos e dos ritmos, é o conhecimento de si mesmo, é o autoconhecimento. Né? Quando a gente busca, através de qual matéria for, né, aquele insight, aquele instante de olhar para si mesmo e para saber qual que é aquele seu desejo e o que está faltando para você levar à ação. Essa é a outra força, a força de criar, a força da ação, a explosão criativa, a explosão das formas. Né? E quando você transforma aquela vontade de dançar, chuta, né, para o alto aquele diploma de medicina e todos os tempos de estudo de medicina você chuta para o alto e você cria sua própria dança, cria sua própria forma de dançar, cria o seu próprio passo, o seu próprio ritmo. Essa é a força criativa, é a criação, é a ação. Mas a ação só vai acontecer se vier através de um desejo. E do seu desejo, de fato, tem que se transbordar. Ele transborda. Vem ao conhecimento e do conhecimento à ação. Muitas vezes a gente não deixa transbordar esse sonho, porque é um sonho do outro. Eu estou vivenciando não o meu sonho, o sonho do outro. Então, o meu sonho eu não deixo transbordar. Eu deixo transbordar o sonho do outro. E eu faço tudo que o outro quer porque eu tenho que fazer o outro feliz. Né? Em relacionamento isso é muito comum. Eu sei que meu parceiro gosta disso ou gosta de tal coisa, então eu vou estudar e buscar e me informar nesse tal coisa porque ele gosta. Mas se você não gosta, por que deseja? Tem que saber aquilo. Transborda no seu desejo, na sua vontade de criar, na sua vontade de ser, e não da vontade do outro. Né? Minha mãe queria tanto que eu fosse tal coisa, ou que eu casasse, ou que ela, minha mãe, gostaria. Mas e eu? O que eu gostaria? E o que a gente fez, buscou, se conheceu para conhecer o seu próprio desejo e para se aprofundar no seu desejo para levar esse desejo em ação. Então, esse é
o que eu queria trazer, porque para mim foi muito forte quando eu tive contato com essas forças, com essas formas, com essa origem, que é a origem do universo. Mas também é a minha origem, porque eu faço parte do universo, né? Então, é essa minha origem que me mostra essa minha força criativa. E de nada adianta eu ter essa informação e guardar para mim mesma se eu não puder compartilhar, se o meu desejo é ser professora. Né? Então, por isso que eu estou aqui compartilhando com você, porque houve esse desejo de criar, esse desejo de transbordar esse conhecimento que a mim foi recebido, que me fez todo sentido, né? De vivenciar a sua própria experiência e não a experiência da harmonia, da alegria do outro. Porque se você não estiver presente, consciente, o outro vai perceber que você está em falta. E não é com falta do outro. O outro, às vezes, vai querer estar ali doando mais para você e você se diminuindo cada vez mais porque você não está presente. Né? Você tem que estar presente e consciente. Seu desejo. Daquilo que te transborda. E eu acho que a gente está nessa época, essa questão do isolamento, estamos quase a 100 dias dentro de casa, né? Eu até brinco 100 dias de solidão. Dentro desses 100 dias, quase dentro de casa, eu acho que a gente fez um pouquinho, né, essa lição de casa. Pelo menos o convite foi feito. Se não foi feito aí dentro, estou fazendo novamente. Qual que é o seu desejo? O que você precisa transbordar aí? O que você precisa tirar de sombra, tirar de véus, de ignorância, para abrir espaços para o conhecimento, abrir espaços para a ação? O que está buscando, o que você está procurando extravasar, né? Manifestar, fluir através dos seus desejos, por menores que sejam, assim, um desejo de realizar uma postura completa, o desejo de, eu quero fazer postura do cachorro com a perna estendida, eu quero conseguir levar as mãos nos pés, por menores que sejam. O que você está buscando dentro do seu conhecimento e das suas ações, que são as formas e as forças do seu desejo, né? Vou deixar aqui uma frase aqui: a descoberta do amor em si mesmo é o retorno à forma criativa da vida. Então, é quando eu descubro qual é o meu desejo e o meu amor que está transbordando, né? Aquela questão de eu preciso fazer, faz parte de mim esse desejo, tá nítido. É nítido para os outros quando faz parte de você o desejo. Isso é esse retorno à forma criativa da vida. Isso é o retorno lá para a origem do universo. É o retorno do nascimento de uma estrelinha que partiu através de uma poeirinha cósmica entrando em choque com a outra. E é essa mesma poeirinha cósmica que está aí circulando no centro das suas células. Então, quais são esses transbordamentos desse seu desejo? Qual é a sua intenção? O seu sonho realizado? Né? Quais são os seus recursos? Qual a sua intenção de manifestação? Como você quer colocar para fora esses desejos? Como você reverbera essas experiências que você quer transbordar? E eu deixei um outro assunto aqui para entrar, mas eu não vou entrar, vou deixar esse para uma próxima. E eu vou fechar essa aula com uma outra frase, que é o seguinte:
Tudo que fazemos revestido de potência é presença, é meditação. Então, tudo que a gente faz consciente da nossa ação, consciente da nossa potência e do nosso transbordar, é meditação. Meditação não é só ficar ali sentadinho, olhando e meditando num universo vasto e um olhar para o nada. Isso nem sempre é meditação. Às vezes a gente está ali numa perda de tempo, sentado olhando e a cabeça navegando que nem uma pipa. Nem sempre isso é uma meditação. Às vezes isso é uma observação da sua mente consciente. Às vezes isso é uma observação da sua consciência, mas nem sempre é uma meditação. É uma meditação, algo que a gente faz com extrema potência, com extrema força, com extrema consciência daquilo que a gente está fazendo ou está buscando. A postura mais simples do mundo, estar em pé. Os 2 pés afincados no chão, braços elevados, e ali estou em pé. Essa é uma postura que a gente consegue colocar toda a potência. A postura mais simples. Aquela que o seu corpo não tem desafio nenhum. Mas ela, bem feita, bem conduzida, com extrema potência nos pés, nos plexos, no seu centro, no seu abdômen, nos seus bandas, com extrema consciência delas, você está muito presente da sua meditação, da sua ação. Então, quando a gente faz tudo com muita potência, sim, é presença, é meditação. Então, aqui eu te convido para fazer uma meditação, para fazer uma consciência naquilo que você coloca potência. Seja nos seus asanas, seja no seu trabalho, seja na sua família, na sua atividade diária, na sua prática de asanas, de yoga como filosofia ou como prática esportiva. Mas eu te faço aqui um convite para você mergulhar com potência para descobrir aquilo que você transborda, para descobrir o seu real desejo. Então coloca com potência essa meditação, que não precisa ser paradinha não, pode ser com muita ação. Pode ser naquele meio do caos, com criança chorando, com panela pitando, com cachorro e campainha latindo. Campainha latindo, cachorro latindo para campainha. Com toda aquela loucura. Mas que você esteja ali na sua potência, na sua consciência. Com essa força de transbordar. Com esse desejo que transborda do coração para o mundo. E do mundo volta a si mesmo, em forma de divindade. Lição de casa, depois você me conta como é que foi. Nas próximas aulas eu vou colocar exercícios de meditações para a gente ficar repetindo esse nome do eu sou potência, o Shivoham, ou Purnoham. Eu sou a potência, eu sou a força, eu sou o desejo que transborda. Eu vou colocar em mais algumas meditações, tá? Eu só ficar repetindo Shivoham, 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 ou Hansa, Hansa. Na própria meditação, na própria respiração, inspiro no Ham, expiro no Sa. Ham, Sa. Então, usando a minha respiração como essa forma de meditação, não preciso ficar repetindo as palavras. São palavras que nos remetem a essa condição. Eu sou o divino, eu sou a potência, eu sou a criação e eu sou a realização desse desejo que transborda.
Então fica aí o meu convite para você entrar em contato com essa energia que transborda, com esse desejo, e não só ficar na camada do desejo, do sonho, do ideal, que você possa levar para o conhecimento e para a ação, que você possa se completar como um ser divino, presente e principalmente consciente da sua potência. Um beijo, fica aí o meu recado. Se quiser conversar mais um pouquinho sobre isso, me coloco totalmente aberta à disposição. Om Namah Shivaya, gratidão.